juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. E eu convido então vocês, irmãos, para que abram suas Bíblias agora, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Lares onde Jesus entrou. Lares onde Jesus entrou. Quem sabe no dia de hoje, quem sabe nessa semana, nesses dias, a sua casa, o seu lar, esteja precisando de uma visita de Jesus. Diz assim Lucas 7:36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Só aqui. Eu quero diferenciar um pouquinho casa de lar, para começar a nossa fala hoje de manhã. Casa e lar. Pode ser que durante a mensagem, ao invés de falar lar, eu fale casa, mas eu quero me concentrar e quero falar sobre lar. Lar. Casa é o prédio onde moramos. São as quatro paredes em que moramos. Isso é casa. Lar são pessoas. As pessoas que habitam, que moram juntos em uma casa. Lar. Lares onde Jesus entrou. E o texto continua. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e a colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Só para entendermos melhor, as mesas na Palestina, nos tempos de Jesus, não eram como as nossas mesas hoje. As pessoas não sentavam à mesa como nós sentamos hoje. As mesas eram bem baixas, as pessoas praticamente se apoiavam em um cotovelo, em um braço, e então o corpo ficava estendido próximo a essa mesa, que era bem baixa. Era o costume da época. E isso então facilita essa mulher chegar e fazer o que Lucas está nos dizendo, escrevendo nesta manhã. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado Jesus disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. O entendimento da maioria é que esta mulher seria uma prostituta da cidade. O texto continua. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre. Disse ele: 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele que foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou
os meus pés com suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoar pecados pode? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Jesus entra na casa desse fariseu, verso 36, convidado por um fariseu para jantar. E ali ele ministra perdão. Essa é a ênfase desse jantar que eu quero destacar com vocês hoje de manhã. Portanto, eu lhe digo, Simão, os muitos pecados dela que foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Jesus entrou, um detalhe interessante, na casa de um fariseu para jantar. No lar de um fariseu, no lar de um inimigo. Os fariseus não suportavam Jesus. Quando Jesus começa o seu ministério, e nos seus 3 anos de ministério, Jesus provocou uma revolução na religiosidade daqueles dias. O judaísmo imperava. Jesus chega e quebra todas aquelas regras, aquelas leis que o judaísmo impunha sobre a vida das pessoas. Os fariseus já não suportavam mais isso. Tramaram várias vezes matarem Jesus. E agora um fariseu convida Jesus para entrar, jantar com ele. E Jesus aceita. Aceita o convite de um fariseu para entrar no lar dele, para jantar com ele. Vai, mulher, os teus pecados estão perdoados. Jesus entra naquele lar para ministrar perdão nesse dia. Irmãos, eu não consigo falar sobre perdão sem me lembrar da oração do Pai Nosso. Jesus ensina: perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6, versículo 12. Me perdoa, Senhor, assim como eu perdoo aquele que me ofendeu. Você perdoa? Você tem perdoado todos os que têm ofendido você? Se você não tem conseguido perdoar pessoas que têm ofendido você, seja por mais grave que seja a acusação, a mentira, seja lá o que for, se você não perdoou essa pessoa, se você não perdoa esse amigo, se você não perdoa esse parente, se você não perdoa o seu irmão, eu tenho uma triste notícia para dar a você. Você tem pedido perdão a Deus pelos seus pecados,
nas suas orações e Deus não tem perdoado você. Você está sem o perdão de Deus. Perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. O Evangelho é muito prático. O Evangelho não é teoria. Jesus está falando algo muito, muito sério aqui para nós. Meus irmãos, o princípio do perdão é um dos mais difíceis princípios do cristianismo. Porque não está em nós perdoar. O natural, o normal em nós é a vingança. Nós queremos nos vingar. Nessa semana eu tive uma luta muito grande com isso. E ainda agora estou pregando sobre isso. Não é natural em nós perdoar. O natural em nós é se vingar da pessoa que nos ofendeu. Porque perdão não é natural em nós. No seu lar está precisando haver perdão, irmão. Marido que me ouve, você tem algo a perdoar. Você precisa perdoar a esposa, você precisa perdoar seu marido. Perdoe hoje. Pais, peçam perdão aos seus filhos. Você sabe onde você exagerou. Você sabe onde você errou. Uma das experiências mais difíceis que eu tive como pai foi chamar meu filho Neemias um dia e dizer: filho, me perdoa. Nos perdoa, por favor, nós erramos. Como nós lutamos com isso? A gente, como pai, achava que ele tinha que nos entender, e que nós estávamos fazendo o melhor para ele, e que nós não queríamos prejudicá-lo. Mas foi forte demais. Então eu e Clícia pegamos um avião aqui em Newark, e fomos a Denver, 4 horas de viagem, por 2 dias apenas. Chegamos lá de tarde, à noite nos reunimos com meu filho, minha nora, e tivemos que pedir perdão a eles. Eles nos perdoaram. No dia seguinte a gente pegou o avião de volta. Perdoar não é um ato natural em nós. Não é natural em nós perdoar. Não é. É um dos princípios mais difíceis do cristianismo. Mas, meus irmãos, se nós queremos ser parecidos com Jesus, se você quer que Deus abençoe a sua casa, se você quer que Deus abençoe a sua vida, você precisa ministrar perdão. A reação da outra pessoa não interessa, é ela com Deus, mas você precisa aliviar o seu coração diante de Deus, pedindo perdão. Vá até a pessoa ofendida, peça perdão. Se ela está longe de você, dê um telefonema, escreva uma carta e diga: me perdoa, me perdoa.
O que a pessoa vai fazer com o seu pedido de perdão, meu irmão, minha irmã, jovem, em relação aos seus pais, em relação aos seus avós, o que eles irão fazer com o seu pedido de perdão, não vem ao caso, não interessa. Você precisa perdoar. Perdoar. E então eu tinha essa luta como adolescente com os meus pais. E eu não conseguia perdoar meus pais. Não vou entrar em detalhes. E então, Deus me chamou para ser pastor. E agora, como é que eu vou ser um pastor com esse peso no meu coração? Vou falar sobre perdoar. Vou pregar sobre perdoar. Vou dizer para as pessoas no gabinete, olha, você tem que perdoar. Se eu não perdoava meus pais. Então eu comecei a ler sobre perdão. E então eu comecei a procurar conselhos de como perdoar. E então a melhor frase que eu recebi foi: perdoar é esquecer. Isso me deu um certo alívio. Perdoar é esquecer. Então, eu vou tentar esquecer. Eu vou me esforçar. E comecei a orar, pedindo que Deus me ajudasse a esquecer. Esquecer, eu quero perdoar, eu quero esquecer. É esquecer. Perdoar é esquecer. E eu não conseguia esquecer. E eu continuei na presença de Deus, pedindo ajuda para resolver essa situação também na minha casa, no meu lar. Orando, meditando, pensando na palavra, pedindo a ação do Espírito Santo na minha vida, eu entendi o que é perdoar. Perdoar não é esquecer. Não é esquecer. Perdoar é você lembrar de tudo. Lembra de tudo. E eu comecei a lembrar de tudo, então, no meu relacionamento com a minha mãe. Eu comecei a lembrar de tudo do meu relacionamento com o meu pai. E aquilo foi uma dor emocional muito grande. Eu precisei passar alguns dias pensando, lembrando tudo. Porque esquecer não funcionava. E então eu entendi que perdoar é lembrar de tudo. E quando eu lembrei de tudo, eu levei tudo aos pés da cruz e deixei ali. Porque Jesus me perdoou. Do jeito que eu sou. Com os meus erros. Ele me ofereceu o céu. Do jeito que eu era, do jeito que eu sou. Porque é na cruz que nós alcançamos perdão para nós. Porque é pela cruz que eu digo para os outros, olha, venha à cruz de Cristo e Ele vai te perdoar. E então eu tive essa experiência maravilhosa. Eu depositei aos pés da cruz aquilo que me incomodava, que os meus pais tinham feito comigo, e que me doía tanto emocionalmente. Deixei ali. E toda vez que Satanás tentava trazer à minha mente, tentando romper, estragar aquela obra que Jesus tinha feito no meu coração, que o Espírito Santo havia ministrado no meu coração, os seus pais fizeram isso, os seus pais fizeram isso. Eu dizia em voz alta, isso já está resolvido aos pés da cruz de Jesus. Porque Ele me perdoou. Você precisa perdoar. Nosso lar precisa experimentar perdão. Nossas famílias
precisam experimentar perdão. Porque se tem um lugar onde a gente se machuca, onde a gente se ofende, é por causa do quê? Por causa da intimidade. E quanto mais íntimo for as pessoas, quanto mais íntimas forem, mais dói. Mais dói. Se aconteceu lá em outro estado, lá em outro lugar, não conheço nem a pessoa, ela me ofendeu. Mas quando é parente, quando é sangue da gente, é mais complicado. Mas é onde nós mais erramos contra o outro. E precisamos perdoar. Jesus entra no lar desse fariseu, entra no lar desse inimigo, para ministrar perdão. E Ele quer fazer essa obra na sua casa, nos seus relacionamentos, na sua família. Vira a página comigo, Lucas 14. Lucas 14. Bem próximo aí. Lucas 7. Vamos para Lucas capítulo 14. E Lucas, o evangelista, nos diz assim. Lucas 14, diz assim, 14:1. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu. Olha lá, de novo. Fariseu importante. Observaram-no atentamente. À frente dele estava um homem doente com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos na lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-los imediatamente? E eles nada puderam responder. Tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Jesus entra nesse lar desse segundo fariseu para ministrar cura. Amém, irmão Leandro? Para ministrar cura. Ministra cura naquela casa. Faz o milagre. E sabe o que me chama a atenção aqui no texto, irmãos? O texto é bem simples. Lucas diz só assim. Só assim. Ficaram em silêncio. Jesus pegou o homem pela mão, o curou e o mandou embora. Jesus, irmãos, não fez espetáculo com a desgraça da doença daquele homem. Nós estamos cansados de ver falsos profetas, falsos pastores, usando a desgraça da enfermidade que ataca os lares para fazerem espetáculo. Venha aqui na frente, vai ser curado agora. Olhem a cura, botem na televisão. Esse vídeo tem que sair na internet. Calmamente, silenciosamente, sem espetáculo, Jesus ministra cura. Nós aqui, se eu passasse a palavra a vocês, teríamos história de cura nas nossas famílias, maravilhosas, que Jesus foi quem fez. Foi Jesus quem fez. Entra neste lar para ministrar cura. Vamos para João,
Vira mais umas páginas, Mateus, Marcos, Lucas, João. Próximo evangelho aí, bem fácil de encontrar. Capítulo 2 de João, do Evangelho de João. No capítulo 2, no versículo de número 9, diz assim, João 2:2. Vamos começar em João 2, vamos ler 9, vamos ler o versículo 9, bem conhecido o texto, Jesus transforma a água em vinho. Olha o que diz o versículo de número 9 de João, capítulo de número 2. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubesse que os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Jesus convidado para uma festa de casamento. Os discípulos também são convidados. Faltou vinho. E nos costumes da Palestina, daqueles tempos, faltar vinho, acabava a festa. Acabava, não tinha mais festa. Já viram aquela pergunta nas festas, nas reuniões? Não tem nada para beber? Já viram isso? O pessoal está comendo as mãos, daqui a pouco fala, não tem nada para beber? Não vai ter nada para beber? Onde é que tem para beber? Essa era atitude em relação ao vinho. Acaba o vinho, e Jesus então pega aquelas talhas, faz o milagre de água, transforma em vinho. E vocês sabem qual é o significado do vinho na Palestina, naquelas festas? Era símbolo de alegria. Símbolo de alegria. Tem alegria na sua casa, meu irmão? Tem alegria na sua casa? Seu marido gosta de largar do serviço e correr para casa? Seus filhos gostam da sua casa, irmã? Como é que vai aquela gritaria dentro da sua casa? Seguida, inclusive, de palavrões, de brigas, tristezas. Não há alegria. Seus filhos preferem a casa do vizinho, a casa do amigo, porque lá eles encontram alegria. Tem alegria, tem festa. Jesus entra nessa festa de casamento para trazer mais alegria. Então, se na sua casa há alegria, vocês são uma família que curte, que existe, onde existe alegria, Jesus entra para trazer mais alegria. Mais alegria. Quem sabe esse seja um assunto que vocês tenham que conversar. Temos alegria no nosso coração, nos alegramos no Senhor. Somos uma família feliz, uma família que irradia alegria, que os outros gostam de estar conosco, gostam de nos visitar, irradiamos alegria. Jesus entra nesse lar para produzir mais alegria. Vamos voltar lá para Lucas. Vamos ver um outro lar que Jesus visitou. Lucas capítulo 10. Todos conhecem um texto bem conhecido. Jesus visita seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. 10, versículo de número 38. Diz assim a palavra de Deus. 38.
Caminhando Jesus, os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma coisa é necessário. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus entra no lar desses 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro, para comunhão. Para comunhão. Para compartilhar com eles. Eram amigos. Muito amigos. Comunhão. É uma palavra aqui para você que é solteiro. Você que é solteira. Você que está sozinho, sozinha. Nesse texto, nós encontramos 4 solteiros felizes. Pegaram a ideia? 4 solteiros felizes. Vamos jantar. Faz uma comida aí, Marta. Estou chegando. Não tinha lamúrias. Jesus, faz um milagre aí, arruma um marido para mim. Podiam falar isso, não é? 4 solteiros felizes, que se encontram, que confraternizam, que têm comunhão. Que coisa linda, não é? Felizes. Não importa a situação que estavam, né? Eu não sei se foi psicólogo que falou isso, se foi filósofo que falou isso, mas perguntaram para ele o que era casamento. Ele disse: casamento é o seguinte, casamento é um negócio que todo mundo que está dentro quer sair, que todo mundo está fora quer entrar. Mais ou menos isso. Coloca para Deus isso. Deixa nas mãos dele isso. Veja o que Deus tem para você nesses tempos. Não apresse as coisas. Não faça manobras como Abraão e Sara fizeram e se deram tão mal. Comunhão. Um lar onde havia comunhão. Vira a página aí para Lucas 24, no versículo de número 28. Mesmo capítulo, mesmo livro. Vamos ver o que diz. Lucas 24, versículo 28, são aqueles 2 discípulos indo embora domingo à tarde, depois da crucificação de Jesus, no Calvário. Então, Lucas 24, versículo 28, eles estão andando, e diz o verso 28, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo. Lucas 24, 28. Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Mais adiante vai dizer: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu, deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram Jesus, e ele desapareceu da vista deles. Aí eles entenderam que era Jesus que tinha ressuscitado. Jesus estava vivo. Vocês conhecem gente, conhece parente nosso que tem uma visão superficial da salvação em Cristo Jesus? Sabem de Jesus, nasceu de Maria, dezembro é Natal.
uma visão superficial, não tem uma visão clara de Jesus. Mas quando Jesus se apresenta, ora, eles entendem. Os olhos como que se abrem e eles começam a entender. Jesus entra nesse lar para que aqueles homens entendessem quem era Jesus. Todos na sua casa sabem quem é Jesus. Um cego foi trazido até Jesus. Jesus o pegou pela mão, o retirou do meio da multidão, fez um lodo com sua saliva e terra, passou nos olhos do cego, perguntou para ele: você está vendo? Já está enxergando? E ele disse: Senhor, eu estou vendo os homens como árvores. Jesus vai de novo, unta o dedo lá com saliva e terra, passa novamente nos olhos do cego. E agora? Agora eu vejo. Agora estou vendo tudo. Agora eu estou curado. Tem muito parente nosso. Tem muito querido nosso. Tem muita gente na igreja que não tem uma ideia exata de Jesus. Tem os seus olhos ainda embaçados. Precisam ser esclarecidos. Precisam ter um encontro com Jesus. E isso vai acontecer, meu irmão. Isso vai acontecer, mãe. Isso vai acontecer, pai, através da sua presença em sua casa, em seu lar. Sentados à mesa, oram e percebem que é Jesus. Quando seus filhos olham para você, o que eles percebem? Pessoa irritada, pessoa mal-humorada, pessoa que usa palavrões. Ou percebem em você mansidão, sabedoria, vontade de acertar. Você tem a mente clara em relação a isso? Jesus pode entrar em seu lar e esclarecer, ajudar você a esclarecer. Meus irmãos, eu não sei, deve ser dramático, você debaixo do mesmo teto, crente em Jesus, e ali do seu lado, às vezes no seu quarto, no quarto do lado, um querido seu, gerado por você, indo para o inferno. Não foi esclarecido. Vê Jesus como árvores, não está claro para ele. E você não ora, você não clama, você não perde o sono. Você se acostumou, e se acostumou, na verdade, com uma desgraça eterna. Porque aquela pessoa está perdida, debaixo do seu teto, sangue do seu sangue. Jesus entra, Jesus quer entrar em seu lar, para que você entenda, para que as pessoas todas em sua casa entendam que Ele morreu na cruz, ressuscitou e é o nosso Salvador. É o nosso Salvador. E ainda, Lucas 19, para terminar. Outro lar onde Jesus entrou. Lucas 19, versículo de número 9. A palavra de Deus diz assim. Lucas 19, texto bem conhecido também, é a casa de Zaqueu. 19, versículo de número 9. Ele dá o jantar também, lá, diz assim o texto. Eles estão na mesa, termina o jantar, e diz assim, Jesus lhe disse, 19, 9 de Lucas:
Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus entrou ali para que houvesse salvação. Zaqueu, o rico, o homem mais rico de Jericó, era o homem mais infeliz de Jericó. O rico infeliz. Dinheiro não satisfazia o seu coração. Jesus entra ali para ministrar salvação. Tem havido salvação na sua casa? Tem havido salvação entre seus parentes? As pessoas têm aceitado Jesus, têm entendido Jesus usando a sua vida? Tem acontecido isso no seu lar? Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Tem havido, há esse poder, há essa preocupação. E pessoas têm encontrado Jesus como Salvador. Pelo que vimos aqui então, Jesus entrou em 7 lares. No lar do fariseu, ele entrou para perdoar pecados. Quem sabe ele precisa fazer isso na sua vida. Também ministrar perdão na sua casa aos seus queridos. No lar do outro fariseu, ele entrou para curar o homem cego. Enfermidade na sua casa. Jesus pode entrar no seu lar e ministrar cura. No lar onde acontecia uma festa de casamento, havia alegria, Jesus entrou para trazer mais alegria. No lar de Marta e Maria, Lázaro, ele entrou para ter comunhão com eles. Você tem comunhão com Jesus? Você sente a presença de Jesus dentro da sua casa? Ele é mais um dentro da sua casa. Quando colocaram os amigos de Daniel lá na cova, não jogamos 3, eu estou vendo 4. Lembra dessa história? As pessoas estão vendo vocês e Jesus, olhando para o lar de vocês. Entrou para fazer transformações. Lá com os 2 discípulos foi para abrir a visão deles e eles entenderem. E no lar de Zaqueu ele entrou para trazer salvação. Você já deve ter ouvido muitas vezes que o encontro com Jesus produz mudança de vida. Lamento informar você que isso está errado. Encontro com Jesus não promove mudança de vida. Não muda. Vou explicar. Mudança é quando você compra uma outra casa, aluga uma outra casa e se muda para aquela casa. Mudou. Você estava no Brasil e você se mudou para os Estados Unidos. Você estava num emprego e mudou para outro emprego. Às vezes até fazendo a mesma coisa. Mudança. O Evangelho de Jesus Cristo, ele produz, na verdade, transformação de vida. Davi está aqui desse tamanhinho hoje, daqui a pouco vai estar correndo aí, daqui a pouco vai ser jovem, daqui a pouco vai ganhar um carrão do pai. Entendeu? Daqui a pouco vai para o college. Vai acontecer na vida de Davi o quê, irmãos? O quê? Transformações.
transformações, ele vai mudando, sai de bebê para adulto, e nós temos que sair de bebês espirituais para adultos espirituais. Jesus disse lá para a igreja em Corinto: eu não posso dar feijoada para vocês são as crianças, eu tenho que dar leite na mamadeira, vocês são as crianças. O Evangelho produz transformação. Você é transformado na sua maneira de falar, na sua mente, na sua maneira de fazer negócios, na sua maneira de tratar a família, na sua maneira de tratar o seu dinheiro. Transformação diária. Vai muito mais além do que apenas uma mudança. De que seu lar está precisando? De que o seu lar está precisando? Quero dizer a você que Jesus quer entrar no seu lar. Ele pode entrar no seu lar e fazer o milagre. E fazer a transformação. Poderíamos ficar aqui citando outros lares onde Jesus entrou e a transformação que aconteceu. Mas eu queria falar de nós. O que está faltando no seu lar? Deixa Jesus entrar. Está faltando alegria, harmonia, existe doença. O que está faltando no seu lar? Existe culpa, necessidade de perdão. Jesus pode resolver. Deixe Jesus entrar no seu lar para você ver milagre. Milagres. Ele entra para fazer isso. O ambiente de sua casa está frio, indiferente. Ninguém conhece a alma do outro, o coração do outro, não se conhece o coração do outro. Não se conhece? Jesus quer entrar para promover comunhão, encontro de almas, encontro real, pessoal, de uns com os outros, de pais com os filhos e da família toda com Jesus. Comunhão profunda. O que está faltando? Fale para Deus agora. Abaixe a sua cabeça e vamos orar. O que está faltando? Jesus é suficiente para suprir. Ele é Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é Deus. Fale com Ele agora. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que essa palavra tua hoje de manhã seja uma palavra que nós transformemos em prática na nossa casa. Senhor, sempre dá para melhorar. Mesmo que seja um lar feliz, tu podes trazer mais felicidade. Onde tiver, ó Deus, necessidades, que tu possas, ó Pai, operar milagres. Na medida que o teu povo, Senhor, abre o coração para ti. Abre a porta do seu lar para que tu entres e sejas mais um na comunhão daquela casa. Faz essa obra, Pai. Amém.